Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Civil 2, dando então continuidade ao estudo do Código Civil e começando agora então a estudar um tema importantíssimo para o direito, que são os bens. E eles estão disciplinados no Código Civil a partir do artigo 79 até o artigo 103, sem prejuízo de outros dispositivos legais que fazem referência à sua regulamentação, tanto no Código Civil quanto na legislação extravagante. Mas principalmente, nós vamos focar aqui nos artigos 79 a 103. E para começar a desenvolver essa disciplina, a primeira coisa que precisamos estudar é justamente o conceito de bens. Afinal, o que são esses bens? E a doutrina aqui, ela diverge bastante, sobretudo alguns autores contemporâneos, frente à doutrina clássica. E isso em razão da comparação entre dois institutos jurídicos bastante importantes, presentes inclusive no Código Civil, que são os bens e as coisas. Mas vamos com calma. Vamos então ver primeiro o que são os bens para depois entender as coisas e toda essa polêmica doutrinária. Primeiro lugar, bens aqui são o objeto de direito. Veja só, quando estávamos estudando lá em Direito Civil 1, nós nos focamos principalmente no sujeito de direitos e contrair obrigações e deveres. E vimos então que ele vai ter uma relação jurídica com outro sujeito, mas que essa relação jurídica precisa de um objeto. Então, por exemplo, quando eu celebro um contrato com outra pessoa, tem que ter um objeto esse contrato. Por exemplo, a venda de um determinado computador, microfone, celular, enfim, um objeto em si. Esse objeto vai constituir o bem. E veja, aqui no exemplo que eu dei para vocês, foi um exemplo um tanto quanto simples, mas nós temos diversos tipos e modalidades aqui de objetos possíveis, que tem aí existência material, como também existência imaterial. E que nós podemos falar aqui que são bens corpóreos ou incorpóreos. Vamos dar um exemplo? Vamos pensar em bens corpóreos. Como eu disse, microfone, computador, celular, cadeira, enfim, tudo aquilo que é dotado de materialidade. Por outro lado, existem também os bens incorpóreos, não dotados de materialidade. E esses, posso exemplificar um exemplo tanto quanto simples, nós temos aqui os direitos autorais. Veja, eu tenho direito sobre uma criação minha, sobre algo então que eu desenvolvi. Eu sou autor daquela obra intelectual. Esse direito não tem como eu pegar nele. O direito, ele é então imaterial, mas não deixa de ser um bem jurídico. E por que aqui um bem jurídico? Portanto, interessando ao direito. Porque esse bem, ele possui aí economicidade, né? Então, aqui no caso dessa obra intelectual que eu criei, eu posso ter uma exploração econômica dela, assim como dos bens corpóreos que eu trouxe para vocês, que eu posso também ter uma exploração econômica dele. Mas veja, falar que tem economicidade não é necessariamente um aspecto do conceito de bens, porque existem bens que não têm aí essa característica da economicidade e, portanto, não tem um interesse jurídico no sentido clássico. Mas nesse ponto, volto em breve para falar para vocês. Então, vamos entender o seguinte, que os bens jurídicos, eles podem ser corpóreos ou incorpóreos e podem ou não ter economicidade. Então, é tudo aquilo, salvo o homem, né, que pode aí ser
objeto de direito. Então, todas as coisas, né, falando aqui coisas no sentido informal, tudo que está à nossa volta pode ser bem, porque aqui elas podem ser objetos de direito, desde que então aí estejam à disposição do homem, inclusive para a sua apropriação, tá? Agora veja só, coisas, por sua vez, outro conceito importante que voltaremos a estudar lá em Direito Civil 5, tem um conceito próprio, muito mais fechado. Porque as coisas são somente corpóreas e obrigatoriamente possuem economicidade, ou seja, tem aí um interesse econômico dentro de um mercado sobre essas coisas. Então, bens corpóreos e que possuem economicidade, posso chamar de coisas. Então, um imóvel e os móveis de maneira geral são coisas. Agora, o direito autoral, para voltar ao exemplo que eu dei para vocês aí anteriormente, veja que não é uma coisa, mas não deixa de ser um bem juridicamente protegido. Afinal, são os direitos do autor. Bom, então a gente pode até pensar o seguinte, que os bens são um gênero que comporta a espécie coisa, tá? Bem incorporando coisas que são corpóreas e incorpóreas e que podem ou não ter economicidade. As coisas, por sua vez, espécie, têm corpo, então são corpóreas e possuem economicidade, ok? Por que eu disse que a doutrina diverge um pouco nesses pontos? Porque alguns entendem, na verdade, que é o inverso, que as coisas então seriam o gênero e o bem seria a espécie, ou até mesmo não haveria essa relação entre gênero e espécie. Alguns autores contemporâneos trabalham essa ideia, mas a maioria, tá, doutrina majoritária e a doutrina clássica, a qual eu pessoalmente me filio também, entende que bens são gênero e coisas são espécie. Bom, parece fazer sentido muito mais na forma como o código dispôs a matéria, apesar de que existem aí autores que falam o contrário. Mas por quê? Porque os bens estão dispostos na parte geral, tratando aí então dos objetos de direito de maneira ampla, e depois, lá à frente, nós temos na parte especial o direito das coisas, que tratam dos direitos reais, dentre outras institutos jurídicos importantes. E daí, então, ele trata somente de coisas corpóreas que possuem economicidade, que parece, então, seguir essa lógica própria aí de gênero e espécie. Ok? Eu também falei aqui para vocês da questão de termos aí bens que não possuem economicidade, que antigamente chamavam-se de coisas fora do comércio. E o que significa essas coisas fora do comércio? Então, aqueles bens jurídicos que não estão à disposição do ser humano para fazer comércio com ele, estão fora do mercado, porque são bens aí que não podem ser explorados com exclusividade. E para a ideia tradicional do direito, seriam bens aí que não teriam qualquer valor econômico, seriam indiferentes juridicamente. Isso para a doutrina tradicional. Vamos dar um exemplo? Pensar nisso? Vamos imaginar o mar, o ar, o vento, o sol, enfim, a natureza de maneira geral, de maneira ampla. Veja, são coisas que estão fora do comércio. Então, uma pessoa não vai ter aí, um sujeito, né, não vai ter aí para ele o mar todo. Ou então uma extensa parte de terra que acabe aí impedindo toda e qualquer exploração ou uso por qualquer outro ser humano. Ou até mesmo ter aí particularmente a exploração dos ventos e do ar. Veja, são coisas então que estão fora do comércio, que o Código Civil de 1916 fazia referência.
e o atual de 2002 não traz mais essa referência, porque aqui é indiferente tratar disso, não faz aí mais sentido ter disposição dessa forma. Mas veja, precisamos pensar também que essas tais coisas fora do comércio, trazidas aí tradicionalmente, não são também de toda indiferente ao direito. Porque veja, quando eu falo de praias, terras, o ar, o sol e tudo mais, eu estou falando de bens ambientais. E o direito protege o meio ambiente. Nós temos na nossa Constituição, no artigo 225 da Constituição, temos lá toda a proteção do meio ambiente, além da legislação infraconstitucional que vai especificar essa proteção e os meios próprios para tanto. Logo, o meio ambiente em si, ele é juridicamente protegido, ele não é totalmente desinteressante ao direito, mas ele não pode fazer parte de um comércio, ele não pode participar de um mercado para a exploração exclusiva de alguém. Veja, então, que aqui esse último ponto que eu estou trazendo para vocês já está destacando algo importante. Veja, eu posso falar de uma exploração, sim, dos meios naturais, dos bens aí ambientais, mas não exclusiva e total, sempre parcial. Então eu posso explorar parte de uma praia? Posso. Como, por exemplo, eu posso formar uma salina para explorar parte do oceano para extrair o sal? Posso. Mas o oceano inteiro é de propriedade de alguém? Não. Veja que nós tivemos aí até uma época, uma moda tanto quanto diferente, que estavam envasando, né, embalando aí ar de certas montanhas e certas localidades que a pessoa podia adquirir e sentir lá o cheiro do local e tudo mais. Veja, o ar aí está sendo usado de forma exclusiva por essas pessoas? Não, parcialmente. Parcialmente é possível a exploração econômica, desde que obedeça às regulações ambientais, às regras próprias para essa exploração. Tudo estando de acordo, em conformidade, é possível a exploração parcial. Então, quando eu falo de coisas fora do comércio, estou falando aí da exploração total, tá? Integral desses bens. Muito bem. Tratado também esse outro tema, podemos partir para o terceiro importante conceito que devemos trabalhar aqui, que é o conceito de patrimônio. E o que é patrimônio? O patrimônio diz respeito a um complexo de direitos patrimoniais de uma pessoa. Então, todos aqueles direitos patrimoniais de uma pessoa integram o patrimônio. E quando eu falo direitos patrimoniais, veja que aqui eu estou excluindo, por exemplo, aqueles direitos de ordem moral, direitos da personalidade, que tratam da existência do próprio indivíduo. Então, estou falando daqueles direitos que eu tenho sobre esses objetos corpóreos e incorpóreos que convivem com o ser humano. Então, veja que o patrimônio em si, ele não é o objeto em si. Eu não estou falando do microfone, do computador, da cadeira e assim vai. Eu estou falando do direito que eu tenho sobre esses bens. Então, eu sou proprietário do computador, eu sou proprietário do microfone, proprietário da cadeira. Então, eu tenho um direito que é aferível economicamente e que compõe o meu patrimônio. Ok? Uma questão tradicional trazida pela doutrina é que a grande característica do patrimônio é que ele é uno e indivisível. Ou seja, todas as pessoas possuem apenas um patrimônio e é impossível, então, segmentá-lo. Uma pessoa ter mais de um patrimônio. De fato, essa parece ser a regra geral. Todas as pessoas têm só um patrimônio. No entanto, parece que, de forma contemporânea, estamos aqui
vamos dizer, relativizando ou mitigando um pouco essa regra. Existem aqueles, inclusive, que já começam a defender uma tal de teoria da afetação. E que significa isso? Que parte do patrimônio de alguém pode ser afetado, entenda, reservado para determinadas atividades. Então, estamos falando aqui de um patrimônio duplo, triplo, quádruplo, enfim, a depender de quantas atividades estamos segmentando o patrimônio dessa pessoa. Não é ainda uma ideia que pode ser concebida de maneira ampla no direito, mas nós temos um bom exemplo dessa ideia de afetação de patrimônio para uma atividade específica. E ela está lá na Lei 4.591, no artigo 31A. Olha aí na sua tela. Veja só, aqui eu estou falando do patrimônio de afetação que pode ser criado pelo incorporador imobiliário. Olha só, a critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as accessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. E olha só esse parágrafo primeiro. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Qual que é a ideia aqui que está sendo levada em consideração? A proteção daqueles que são adquirentes de imóveis de incorporações imobiliárias. Veja, se há então alguma crise financeira, crise econômica dessa incorporadora, ela não poderá aí afetar a construção de um determinado imóvel para o pagamento das suas dívidas. Então, se faz um patrimônio de afetação, já há bens reservados àquela incorporação imobiliária e que não podem ser afetados por problemas financeiros, econômicos aí daquela incorporadora. Então, é um mecanismo muito interessante para impedir que você adquira um imóvel e ele pare a construção no meio, para que você fique aí com um investimento perdido, sobretudo porque seria uma situação que provavelmente estaria levando à falência dessa incorporadora aí do imóvel. Bom? Muito bem. Então, veja que nós temos aqui dentro dessa ideia do patrimônio, nós temos aqui já uma relativização, talvez, da ideia de patrimônio uno e indivisível, que é possível, então, talvez falar nessa duplicidade, ainda que no caso exclusivo das incorporadoras imobiliárias. Muito bem. Outro tema importante dentro de patrimônio que eu devo aqui falar para vocês é a ideia desenvolvida pelo ministro Luiz Edson Fachin do patrimônio mínimo. E aqui, gente, vou fazer, obviamente, uma síntese muito grande da tese desenvolvida por ele, tá? Mas consiste no seguinte, que o direito privado precisa fazer uma reavaliação, fazer aí uma reformulação em favor da dignidade da pessoa humana. E por isso, então, a todos os seres humanos é necessário que haja uma proteção àquilo que nós chamamos de patrimônio mínimo. Então, são aquelas circunstâncias, aquelas situações em que o patrimônio do ser humano não pode ser afetado a ponto de impedir que ele desenvolva as suas atividades, digamos aí até existenciais, que têm relação com a sua dignidade. Então, estamos falando aqui que
embora, por exemplo, ele seja devedor, embora aí ele deva ser cobrado das dívidas e satisfação dos créditos dos seus credores, ainda assim existe uma reserva mínima de patrimônio que deve ser deixada a ele para que ele não seja afetado completamente e consiga viver minimamente com dignidade. E com isso nós temos alguns exemplos no nosso ordenamento jurídico. Nós temos, por exemplo, que o artigo 548 do Código Civil vai falar que a nulidade de uma doação que não reserve um mínimo para a sobrevivência do doador. O artigo 928 do parágrafo único do Código Civil vai falar também que a indenização que deve ser paga pelo incapaz ou por seus e os dependentes, né, não seja aí tão alta a ponto de privar o incapaz e os dependentes de viver com dignidade. A própria existência do bem de família, protegendo esse patrimônio mínimo do ser humano, para que ele tenha pelo menos um local de moradia. E temos um exemplo agora muito recente, que é a nova lei do superendividamento, que é a ideia, então, de proteção do consumidor, que de boa fé, pessoa física, e tem aí muitas dívidas que não sejam aí de luxo e que podem, então, aí, afetar o seu patrimônio como um todo. Ele pode, então, buscar uma renegociação, ele pode buscar, então, mecanismos próprios para evitar essa derrocada total da sua vida, a partir de, então, dessas dívidas que ele tem. Bom, então, é uma ideia bastante interessante que foi aí desenvolvida pelo professor Luiz Edson Fachin e que, como vocês viram, tem inúmeros exemplos na nossa legislação. Então, pessoal, para aí ficar claro, olha então na sua tela. Veja então que os bens são gênero, corpóreos ou incorpóreos e que podem ou não ter economicidade. As coisas, por sua vez, são a espécie, são necessariamente corpóreas e possuem economicidade. E o patrimônio é um complexo de direitos patrimoniais de uma pessoa, que ele é, então, uno e indivisível, embora tenhamos aí as excepcionalidades da teoria da afetação, ok? Muito bem. Essa ideia também de patrimônio, veja que eu falei desse complexo de direitos patrimoniais. Mas o que englobam esses direitos patrimoniais? Dívidas estão dentro desse patrimônio? Aí, então, nós podemos nos valer de uma classificação que não é própria do direito, mas própria aí das ciências econômicas, a contabilidade principalmente, para falar que existe o patrimônio bruto e o patrimônio líquido. O que é o patrimônio bruto? Aquele que eu contabilizo tanto a receita quanto as despesas. Então, todos os direitos, como também as dívidas. Então, patrimônio bruto, digamos assim, eu não excluo, não subtraio daquilo que eu tenho de direitos aquilo que eu tenho de dívidas. Então, se eu tenho 5 milhões em direitos e tenho aí 4 milhões em dívidas, meu patrimônio bruto é de 5 milhões. Agora, patrimônio líquido é aquele que eu faço desconto daquilo que eu tenho de dívidas, aquilo que eu tenho de despesas. Então, nesse exemplo que eu dei, se eu tenho 5 milhões de direitos e 4 milhões de dívidas, eu tenho patrimônio líquido de 1 milhão. Bom? Dito isso, traçando inclusive já essa classificação de bens corpóreos e incorpóreos, podemos pensar agora nos bens que estão classificados pelo próprio Código Civil. Olha aí, então, na sua tela. Veja, então, que nós temos aí os bens corpóreos e incorpóreos, que eu aí já trabalhei com vocês, e temos as várias classificações em bens considerados em si mesmos, bens reciprocamente considerados, bens públicos e o bem de família. Vamos, então, dar início aqui a partir dos bens considerados em si mesmos, falando dos bens móveis e bens
imóveis, né? Os bens imóveis no artigo 79 a 81 e os bens móveis do artigo 82 a 84. E afinal, o que são então bens imóveis? Pela própria dicção legal, assim como pelo aquilo que é desenvolvido pela doutrina, nós temos então que os bens imóveis são aqueles que não podem ser mobilizados sem que haja a sua destruição ou deterioração. Então, não há possibilidade de mobilidade desses imóveis sem que haja, então, a sua destruição ou deterioração. E aí, então, nós temos diversas classificações desses bens imóveis. Veja só. Primeiro, nós podemos falar aqui dos bens imóveis por natureza. E o que são os bens imóveis por natureza? Bens imóveis por natureza é o solo, então aí aquilo que está no subsolo e também acima dessa superfície. Então, seria tudo que está no solo e que se incorpora por ação da própria natureza, sem intervenção humana. Então, veja, uma árvore, por exemplo, que nasce a partir do solo, ela vai ser um bem imóvel por natureza, né? Então, nós temos aí o surgimento independentemente da ação humana, tá? Ela se desenvolve naturalmente. Outra classificação são os bens imóveis por acessão física artificial ou acessão física industrial. Que aqui, então, estamos falando daqueles bens imóveis que são incorporados por uma ação humana. E qual o exemplo que nós temos aqui? Pense, uma casa, um edifício, uma indústria, enfim, tudo aquilo que o ser humano incorpora ao solo e que não pode ser mobilizado sem destruição ou deterioração. E veja, esses dois casos de bens imóveis por natureza e por acessão física artificial, né, nós temos referência expressa no artigo 79 do Código Civil. Olha aí na sua tela. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Então aí, por natureza ou por acessão artificial ou industrial. Bom, nós temos aqui então essas duas modalidades. Qual mais modalidade que nós temos aqui também? Nós temos os bens imóveis por acessão intelectual, que nós vamos estudar mais para frente e que serão chamados pelo outro nome de pertenças, tá? Então, os bens imóveis por acessão intelectual podem ser também as pertenças. E as pertenças são aí como se fosse um gênero que temos os bens móveis e imóveis por acessão intelectual. Claro, vamos desenvolver isso um pouco mais para frente, mas por enquanto, só para entender o que são esses bens imóveis por acessão intelectual. São aqueles que são acrescidos ao principal para facilitar o seu uso ou para prestar um serviço ou serve somente para o seu adornamento, né? De forma duradoura, mas sem que se torne aí parte integrante daquele bem principal. Então, como assim? Um bem imóvel para acessão intelectual que vai facilitar o uso, vai prestar um serviço, vai adornar aí esse bem imóvel. Vamos pensar em dois grandes exemplos. Primeiro deles, vamos pensar num hospital que precisa construir uma ala nova lá para tratar de uma doença contagiosa. Por exemplo, precisa tratar aí os pacientes de Covid, precisa fazer essa ala urgentemente, correndo para tratar esses pacientes e, de certa forma, deixá-los isolados dos demais pacientes. Veja, essa construção aí a mais é um bem imóvel por acessão intelectual, porque ele vai
anexar ao principal, que é o hospital em si, e vai facilitar o uso, vai prestar um serviço próprio para o bem principal. Então você vai ter aí, logicamente, um bem imóvel registrado, mostrando aí, então que é uma construção nova, totalmente aí formalizada conforme os ditames legais de registros públicos, mas veja, é aí um bem imóvel por acessão intelectual, uma construção que está acompanhando o hospital em si. Assim como podemos pensar um local turístico, por exemplo, um hotel, né? Ou então aqueles hotéis lá que tem atividades pela natureza e tudo mais, que auxilia conforme aí acordo, termo de responsabilidade feito com os entes públicos responsáveis para cuidar, para aí fazer a manutenção de uma determinada floresta. E eles aproveitam essa manutenção, esses gastos que tem, para também explorar aí o turismo. Então, leva aí os hospedados, né, no hotel para fazer um passeio no meio da floresta e tudo mais. Veja que a floresta é um bem imóvel e por acessão intelectual, que pode aí servir para adornar o hotel, então a beleza do meio ambiente, como também para aí prestar um serviço, para ter aí também essa exploração turística do local. Bens imóveis por acessão intelectual. Bom? E, finalmente, nós temos a última classificação aqui, que é dos bens imóveis por determinação legal. E, pelo nome, fica bastante simples. Afinal, estamos falando aqui de bens imóveis que a própria lei assim qualifica. E quais são? Temos aí o artigo 80 do Código Civil, que nos traz quais são esses bens imóveis por determinação legal. Olha aí na sua tela. Veja só. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: 1. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. E 2. O direito à sucessão aberta. Vamos entender o que é um, o que é outro? Olha só, direitos reais sobre imóveis, eu estou falando aqui dos direitos que estão previstos lá no artigo 1225 do Código Civil. Só para dar alguns exemplos: direito de propriedade, direito de uso, direito de gozo e fruição, usufruto, né? E tantos outros aí direitos que nós temos: penhor, hipoteca, anticrese e assim vai. Esses direitos reais que eu tenho sobre imóveis consideram-se bens imóveis. Os próprios direitos são considerados bens imóveis. E as ações que o asseguram também, como, por exemplo, uma ação aí de reivindicatória para a recuperação da propriedade de um determinado bem, como todas as outras ações que irão proteger aí a hipoteca, vão proteger o usufruto e assim vai. Esses casos, então, que falam aí então de direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, veja aí que são considerados imóveis, bens imóveis para efeitos legais. E o que significa isso? Que eles têm que, então, respeitar as formalidades próprias para bens imóveis. Ou seja, é necessário para reconhecimento de um direito real sobre um imóvel, por exemplo, o determinado e o preciso registro que deve ser feito aí na matrícula desse imóvel. E assim vai, tá? Então, veja aqui, é uma proteção a mais dada pela legislação em razão aí da essencialidade aí e também do valor econômico que é dado aos bens imóveis. E o direito à sucessão aberta? Aqui nós estamos falando do direito que os herdeiros possuem com o falecimento daquele que seria o autor da herança. Então, faleceu a pessoa, os bens são transmitidos aos herdeiros. Só que, enquanto não é feita a partilha desses bens, ou seja, não é aí particularizado quais bens cada um dos herdeiros terão, nós teremos uma sucessão aberta. Ou seja, todos os herdeiros são donos, são aí então
proprietários de todos os bens que compõem aí a universalidade de bens da herança. Então, nesse caso, esse montante aí, né, essa universalidade de bens, de direitos que o falecido deixou, ele é então considerado um bem imóvel, tá? Por quê? Porque depois, para fazer toda a transferência, para fazer a partilha, é preciso uma formalidade própria, seja pela via judicial, um processo de inventário e partilha, ou então por meio extrajudicial pelo cartório, quando há aí então consenso entre os herdeiros, é uma forma aí facilitada de fazer então a partilha da herança. Bom, então para efeitos legais são considerados bens imóveis. Agora, artigo 81 vai falar aqui daqueles bens que não perdem o caráter de imóveis. Olha aí na sua tela. Não perdem o caráter de imóveis. 1. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. E 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregar. Vamos pensar aqui então nessas duas hipóteses. Primeiro, eu tenho um imóvel fixado no solo, já, então imóvel, e que eu utilizo de alguma técnica de engenharia para retirá-lo do solo e removê-lo para outro local. Se assim ocorre, ele continua sendo imóvel. Cuidado! Diferente, por exemplo, se pensarmos numa situação em que temos, vamos dizer assim, um imóvel bem planejado, como por exemplo aí uma casa inteira planejada, que é posta à venda e posteriormente é fixada no solo. Ela não era imóvel naquele primeiro momento, porque primeiro estava à disposição para um comprador, não era fixada no solo. Logo, antes era um bem móvel. No momento que se fixou no solo, se tornou imóvel. E se depois for aí removido para outro local, em razão de já estar fixado e ir para o novo local, estamos falando aqui de um bem imóvel em todo esse momento, inclusive no momento do transporte dele, tá? Então a lei aqui, ela desconsidera que o bem foi aí removido por força alheia, né? E que ele vai conservar a sua natureza de imóvel. E a segunda hipótese, materiais provisoriamente separados de um prédio que vão ser reempregados. O que é esse caso? Caso, então, por exemplo, tem algumas telhas que eu preciso fazer um conserto aí no telhado da minha casa, retiro algumas telhas, coloco elas de lado, faço o conserto, a reforma e coloco de volta essas telhas. Veja, as telhas não se tornaram móveis no momento que foram retiradas, porque ainda havia a minha intenção de reempregá-las no imóvel. Por isso, elas continuam com essa natureza de imóveis. Ok? Muito bem, pessoal. Com isso, então, podemos partir para a próxima classificação dos bens móveis. E o que são, então, esses tais bens móveis? Veja, bens móveis, conforme aqui, inclusive, está previsto lá no artigo 82, são aqueles que são suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Olha aí, então, na sua tela, a redação do artigo 82, que diz exatamente isso que eu trouxe para vocês. Veja só. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Veja que pontos importantes nós temos aqui nesse artigo. Primeiro, bens suscetíveis de movimento próprio. Então, aqueles que se movem sozinhos, nós chamamos de semoventes, como os animais.
E sempre com aquela ideia, aquele cuidado que se deve ter, porque os animais, embora ainda sejam considerados objetos de direito, como ainda sendo então bens móveis, esses animais eles merecem um tratamento qualificado na nossa legislação. Afinal, os animais, né, têm a proteção da legislação ambiental. Então, o seu bem-estar é muito importante, né? O seu tratamento sem sofrimento é muito importante. O que muitas legislações aí estrangeiras vão tratar aí os animais como sencientes. Animais que são capazes de sentir. Eles podem, então, ter aí sentimentos que devem ser respeitados e não tratados como objetos de direito, como qualquer outro objeto inanimado, tá? E daí, além dos bens suscetíveis de movimento próprio, aqueles que são os passíveis de remoção por força alheia. E daí a gente pode pensar, inclusive, as coisas que estão à sua volta, né? O computador, o celular, a caneta, o copo, enfim, que aí você pode remover por você mesmo, pela sua própria força, e você não altera a sua substância ou a destinação econômico-social. Então, se eu movo um copo de um lado para o outro, ele continua mantendo a sua substância, ele continua mantendo a sua destinação econômico-social. Né? Não há essa alteração e, portanto, mantém a sua qualidade como bem móvel. Bom? E aí, então, quais são as classificações que nós temos para os bens móveis? Primeiro, os bens móveis por natureza. Né? Esse aí, com movimento próprio ou que podem ser movimentados por força alheia. E aqui independe se é criação do homem ou criação natural. São todos bens móveis por natureza. Por outro lado, nós temos os bens móveis por determinação legal. E aí estamos falando daqueles que estão previstos no artigo 83 do Código Civil. Vamos dar uma olhada lá nesse artigo 83? Olha só. Veja só. Consideram-se móveis para os efeitos legais. 1. As energias que tenham valor econômico. 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. E 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Veja só, vamos então entender aqui esses bens móveis para efeitos legais. Primeiro, as energias que tenham valor econômico. Aqui nós estamos falando, né, daquelas energias que eram já consideradas pela jurisprudência e pela doutrina e aqui acabou sendo incorporado pela legislação civil. Então, estamos falando aqui do gás, da energia elétrica, né? Grandes exemplos de energias que possuem valor econômico, tá bom? Além disso, direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Aqui estamos falando então de novo de direitos reais, só que agora de objetos móveis, bens móveis. Né? Então estamos falando aqui, por exemplo, a proteção de um direito real de propriedade sobre um bem móvel e daí a ação de busca e apreensão que poderia ser correspondente a esse bem móvel. Ou até mesmo uma garantia, né, o direito real de garantia que eu tenho do penhor e a ação correspondente para executar esse penhor. Essa garantia, então, dada aí pelo devedor para a dívida à vida. Bom? Então, todas essas ações aí que são correspondentes. Só um detalhe aqui, uma curiosidade que eu quero trazer para vocês nesse ponto, que é a seguinte: navios e aeronaves, obviamente, são bens móveis, tá? Tem natureza de bens móveis. Mas, cuidado que a garantia, o direito real de garantia que trabalha para os navios e aeronaves é, na verdade, a hipoteca, sendo que a hipoteca é um instituto próprio de bens imóveis, tá? E isso vocês podem aí conferir no artigo 1473, inciso 6º e 7º do Código Civil e o artigo 138 do Código Brasileiro
de aeronáutica. Então, veja, bens móveis, mas que podem aí ter garantia por meio, né, ser gravados por meio da hipoteca, que é própria de bens imóveis. E, finalmente, direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Então, aqui nós temos, por exemplo, a proteção dos direitos autorais e as respectivas ações, direitos de crédito e as respectivas ações de proteção desse direito de crédito, e assim vai, como tantos outros exemplos possíveis. Bom? Muito bem. Além, então, desse tema, nós temos também outra classificação, né? Que aqui, veja aí na sua tela, vou colocar aqui para vocês, veja, os bens móveis também podem ser aqueles por antecipação. E o que são, então, esses bens móveis por antecipação? São aqueles que são aí, se tornaram novamente móveis por uma ação humana, que já tinham sido incorporados com a intenção anterior de serem separados posteriormente. E aqui, então, o exemplo clássico que a gente tem presente na doutrina é o da plantação, né? Veja, você planta alguma coisa, lá, por exemplo, você planta um milho, planta trigo, veja, vai estar incorporado ao solo, antes era semente, um bem móvel, por estar incorporado ao solo, se tornou imóvel. Mas você tem aqui a ideia de separá-los posteriormente, de já então deixar deles de tornarem bens imóveis para se tornarem móveis. Então, antes mesmo de você fazer a colheita, o trigo, o milho e tudo mais, eles vão aí ser considerados móveis por antecipação, justamente porque você já tem a intenção de separá-los posteriormente. Então veja, você plantou, era para ser considerado bem imóvel. Como você tem a intenção de fazer a colheita por antecipação, por isso bens móveis por antecipação, você já os considera móveis. E nós temos aqui um exemplo também na legislação, que é o artigo 84 do Código Civil. Olha aí na sua tela que ele trata também uma hipótese de bem móvel por antecipação. Olha só. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Então veja como é diferente daquela hipótese que a gente tinha visto anteriormente de bem imóvel. Antes, foi retirado do imóvel para ser reempregado naquela construção. Mantém a qualidade de imóvel. O artigo 84, eu tenho um bem móvel que ainda vai ser empregado na construção. Não fazia parte dela, nunca fez. Então, continua sendo móvel. Conserva essa qualidade de imóvel. Agora, se eu retiro do prédio e não tenho mais a intenção de reempregá-lo, veja que aquele bem que era imóvel agora se converteu em um bem móvel. Bom? Pessoal, era isso então que eu tinha para trabalhar na aula de hoje com vocês e na próxima semana, então, continuamos a trabalhar com os outros bens, as outras classificações, certo? Muito obrigado e até a próxima.